Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, segunda-feira corrida, né? Pertinho das eleições, e nada melhor do que fazer essa pauta super bacana, que é falar das eleições de 2018, que não vai deixar de ser, de fato, mais um desafio para a nossa democracia, né? É um momento que a gente está vivendo, assim, de polarização política, e é necessário que tratemos aqui das condições financeiras dos estados, aquilo que espera as pessoas que vão governar o nosso país e as pessoas que vão legislar também. Hoje a pauta é com o pessoal da OAB, né? E o João Rafael, que capitaneia esse time que está aqui, para a gente poder tratar desse assunto com muita maestria. Ô João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Betão, obrigado. Estamos aqui hoje na nossa pauta muito especial da OAB aqui de Nova Lima. E com essa chegada da eleição agora, no próximo dia 7, trouxemos aqui alguns convidados muito especiais. Dr. Rodrigo Franco, que é superintendente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, vai estar falando um pouco do contexto atual do nosso cenário aqui em Minas Gerais. E o Dr. Auac Reis, que é advogado especialista em direito eleitoral, vai estar falando aqui sobre a reforma política, como a campanha está ocorrendo. Auac, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estivemos no rádio, né? Aqui é um rádio televisionado, tá? É a mesma coisa, a ideia é a mesma, né? O problema do rádio, o bom do rádio é que não tem imagem, né? Então ninguém vê a nossa lata feiosa, né? Auac, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui mais uma vez, e é muito importante tratar desses assuntos. Eu acho que nesse momento nada melhor do que direcionar aí alguns assuntos para a população votar com mais qualidade, né? Boa tarde, Betão. Boa tarde, ouvintes. É um tema muito importante, sobretudo porque a percepção que a maioria do pessoal tem sobre essas eleições é a falta de informação. Ninguém comenta de tanta propaganda na rua, ninguém comenta da exposição dos candidatos, porque está sendo de forma tão menos nessa eleição do que nas eleições de 2014. E é realmente um desafio a gente tentar levar um pouco de informação aos telespectadores e eleitores, principalmente em razão da importância do processo eleitoral para a democracia. Doutor, seja muito bem-vindo. Você vem representando a AMM. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto aqui também, porque não vem uma tarefa fácil aí para os prefeitos e também para os governadores, né? Porque quem for o governador e também para os legisladores, né? Seja muito bem-vindo aqui. Verdade, Betão. Boa tarde a todos da Cultura Geral, TV Banqueta. É um prazer estar aqui com vocês, um convite sempre especial. O João sempre um amigo, né? Agradecer o convite. Prestigiando aqui o Dr. Auac, é um prazer estar com você nessa roda de debate que nós estamos tendo aqui hoje. Eu acho que é um momento crucial, né, Betão? As eleições desse ano, nós estamos falando de um processo político extremamente desgastado, que nós vivemos no país já há algum tempo, já com a economia com problemas estagnados. Nós na Associação Mineira de Municípios vivemos isso no dia a dia, onde nós temos estrangulamento muito grande dos municípios sobre algumas questões que nós vamos entrar em debate aqui. Espero contribuir com o trabalho que nós vamos desenvolver aqui e as discussões que nós vamos começar esse bate-papo. O que o governador vai pegar aí e como é que os prefeitos têm sofrido com essa questão administrativa aí com relação ao Estado, né? O Estado de Minas passando uma situação financeira muito complicada. Sem dúvida. Betão, os municípios de Minas têm passado por muitas dificuldades, né? Nós estamos aí com algumas passes atrasadas constitucionais, onde a saúde, a educação vem sofrendo muito, e isso reflete na planta orçamentária dos municípios, onde com esses atrasos o gestor municipal não consegue se planejar, não consegue trabalhar sob uma ótica de médio a longo prazo, sempre está apagando incêndio. Isso a gente espera que os próximos governos consigam resolver isso. Nós estamos falando de um déficit, aí, de uma falta de repasse de quase 8 bilhões de reais para os municípios de Minas, né? Já no Estado, nós temos aí alguma... Em 4 anos? Nos últimos 4 anos, exatamente. Então, de saúde, educação, assistência social, Fundeb,
Hoje nós temos um número, nós até fechamos uma pesquisa semana passada que 53% dos municípios de Minas não sabem como vão pagar o 13º salário, devido a esses atrasos de repasses constitucionais que não estão sendo feitos aos municípios pelo Estado de Minas Gerais. Então, assim, de alguma forma, os prefeitos, como o doutor Aque colocou, é uma campanha diferente, ela é mais fria, é uma campanha que as novas regras já colocaram algumas limitações de gasto, e isso tem feito a campanha ser um pouco mais tranquila nesse sentido. Mas, de alguma forma, também quer conscientizar o eleitor que hoje nós estamos falando do segundo maior colégio eleitoral de Minas, do Brasil. Minas tem 15 milhões de eleitores, um pouco mais de 10% do eleitorado do Brasil. Então, acho que Minas, nós temos que discutir esse novo cenário quanto aos 853 municípios que existem aqui em Minas Gerais. É o maior número de municípios do país. E dessa mesma forma, a gente tem conjecturas diferentes desse processo de Minas Gerais, por ser tão diferentes as realidades de cada uma das regiões. Então, espero que nessa discussão, o próprio Estado de Minas Gerais, nós estamos falando aí de um déficit de quase 32 bilhões de reais para ser encarado pelo próximo governador também. Então, a gente parte de um pressuposto que nesse momento é um momento, sabe, Betão, de diálogo, onde o próximo gestor e a próxima Assembleia Legislativa também possa fazer um trabalho de diálogo com os municípios, com esses gestores municipais, para que a gente chegue num dividendo sobre como resolver essa questão. Não há mais cabível dentro de uma planta orçamentária de 98, 95 bilhões de reais em Minas Gerais, onde você tem um déficit de 30 bilhões e uma folha de pagamento de quase 42 bilhões de reais. Então, acho que deveria ser feito essas 6 mãos, vamos dizer assim, né? Assembleia, as duas mãos da Assembleia, as duas dos governos municipais e as duas do governo do Estado, para que Minas retome esse favoritismo, esse protagonismo que existia anteriormente. E de alguma forma também que o governo federal possa também prestigiar Minas Gerais. Há um bom tempo nós não temos um ministro, né? Nós não temos uma representação de liderança dentro dos ministérios. Espero que isso possa contribuir com essa presença também no governo federal. E aqui nós não estamos falando de nome A, B, C, né? A gente deixa muito claro que nosso trabalho realmente é de processo executivo, de dar soluções, de implantar políticas públicas para que possam realmente trazer soluções para os mineiros. Eu lembro que no início do governo, que está aí, o governo Pimentel, ele falou que ele pegou o Estado com 108, quase 110 bilhões de dívida. Isso que foi falado pelo secretário de Planejamento na época. Eu vi na Itatiaia. Aumentou essa dívida? Nós estamos com um déficit ainda maior do que isso? O que tem sido colocado, até pelo secretário Elvés, é um déficit em torno de 30, 32 bilhões. E aí está sendo discutido, vamos dizer, por todos os candidatos. Né? O déficit que foi passado, e aí há uma discussão de valores entre os candidatos, que o Pimentel assumiu em torno de 9 a 12 bilhões de reais. Então, assim, é uma dúvida porque a gente não está lá dentro, né? O que a gente tem que entender, Betão, e a gente coloca isso dentro da política nacional também, que não há mais discussão é uma discussão que tem que ser feita, que não há mais possibilidade de não haver um ajuste fiscal. Hoje, dentro da nossa casa, a gente não gasta mais do que a gente tem de receita. E o Estado também não pode ser feito assim. Né? Então, eu estava vendo agora no governo federal, o próximo orçamento em torno de 3 trilhões de reais, 3,5 trilhões de reais, onde você tem as despesas financeiras maiores do que as despesas com saúde, investimento e tal. As despesas financeiras são as despesas que são feitas com juros e amortização. Então, se não houver um replanejamento, isso passa pelas reformas, né? Eu até coloquei com o doutor Aque e o doutor João Rafael, que nós temos que encarar isso de uma forma, e nós, eleitores, eu coloco como os 200 milhões de brasileiros, e entre desses 15 milhões de eleitores em Minas Gerais, nós temos que encarar isso com responsabilidade. Nós temos que tratar nas eleições agora pessoas que possam contribuir com esse processo de forma madura, serena, e isso contribua para que a gente chegue numa solução. Nós não podemos passar mais um tempo, tanto em Minas Gerais quanto no âmbito federal, sem uma reforma da Previdência. Hoje a Previdência consome boa parte do orçamento de Minas Gerais, sem uma discussão profícua, profunda, para que a gente possa ter uma solução. Então a gente espera dos próximos gestores nesse sentido, né, que possam contribuir de alguma forma para que a gente coloque novamente Minas Gerais na via correta. Antes de passar para o Aque, o desgaste é inevitável para quem assumiu o governo, esse desgaste de reforma, reformas uma atrás da outra, vai ser inevitável. Sem dúvida, Betão. A gente tem acompanhado os candidatos, até em nível estadual, de deputado estadual, deputado federal, os próprios senadores e os governadores. É unânime a fala de todos que os próximos eleitos terão uma série de desgastes logo que tomarem posse, principalmente o Poder Executivo Estadual. O próximo governador sabe do desafio que ele vai receber, nós temos aí o parcelamento dos salários, né, em Minas Gerais, nós temos esses próprios atrasos dos repasses constitucionais para os municípios, então realmente vai ser um grande desafio, onde vai ter que fechar a mesma torneira, reajustar o Estado, a máquina do Estado,
trabalhar essa planta de orçamento que ele tem de uma maneira talvez reversa, no sentido de que ele possa remanejar essa equação sem o Estado parar e até dando mais motivação para ele acelerar. Né? Então, assim, eu tenho visto dos candidatos promessas no sentido de colocar em dia tanto os vencimentos dos funcionários do Estado que estão atrasados ou parcelados e também colocar em dia o que está atrasado com os municípios. Nós estamos falando na ordem de 8,2 bilhões de reais. Então é um grande desafio, estão cientes do desgaste. Agora, a esperança é que quem assuma o Estado, quem seja eleito de forma legítima pelos mineiros, possa realmente contribuir, possa realmente trazer uma solução para isso, Betão. Roque, essa eleição vai ser um desafio para a nossa democracia. Como é que você está vendo? Que a chamada do flyer que eu fiz hoje foi justamente essa. Eleições 2018, um desafio democrático, né, pelo que a gente está vendo aí. Sem dúvida alguma, Betão. O principal desafio para essa eleição é um debate que se coloca porque a democracia tem um preço. A democracia é cara. E como a gente vai legitimar os eleitos num debate extremamente raso? Porque para eleições gerais, essa é a primeira eleição depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal que proibiu a doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. E qual que foi a consequência desse julgamento? Acabaram-se as doações das empresas privadas e acabaram-se o dinheiro das campanhas. Então, a gente vê, como o Rodrigo pontuou aqui, uma campanha extremamente fria, uma campanha que o debate ele não é aprofundado. O eleitor ele está vendo inúmeras propagandas na rua, o eleitor dificilmente assiste o horário eleitoral e o próprio horário eleitoral gratuito ele mostra uma propaganda extremamente rasa, que geralmente são só acusações de um candidato acusando o outro. Em relação aos proporcionais, os candidatos aos deputados, eles têm mínimo tempo de campanha que não dá para expor ideia alguma. Então o debate é extremamente raso, o que é muito prejudicial para o processo democrático, porque o eleitor, sem conhecer maiores informações, naturalmente a escolha dele não vai ser a mais adequada com qual perfil de ideia do candidato ali que ele se alinha. Porque felizmente é necessário, sem o dinheiro para eu promover minha candidatura, para eu promover minhas ideias, dificilmente eu vou conquistar a simpatia dos eleitores que perfilam da mesma linha de pensamento que eu. Então, para essa eleição de 2018, um debate que se coloca é o tanto quanto que a gente perde na questão de conhecer as candidaturas, de conhecer os candidatos, as ideias, não só por ter diminuído o tempo de campanha de 90 para 45 dias, mas principalmente por causa dos custos que são necessários para se promover uma candidatura num estado que tem 853 municípios. 853 municípios. Se você for pensar em representação proporcional, o que um deputado, um candidato a deputado demandaria para, em tese, rodar um percentual de eleitores aptos para que ele fosse eleito? É um valor considerável, porque desses 853 municípios você vai ter que rodar por toda uma regional, divulgando suas ideias, reunindo eleitores, e isso tem um custo. E esse custo chegou para todos nós. Qual que é esse custo? Ainda que amenizado, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Só que um ponto que a gente até debateu aqui antes, como que funciona esse fundo, Betão? Houve alteração legislativa falando que determinado percentual vai ser destinado a custear as campanhas. Esse valor, eu não vou me lembrar certinho, mas são mais de 2 bilhões de reais a serem divididos pelos partidos de acordo com a representação na Câmara dos Deputados, de acordo com a representação no Senado e outros critérios mínimos. Mas o maior percentual é de acordo com a representação na Câmara dos Deputados e posteriormente ao Senado. O partido recebe esses valores e ele tem autonomia total para distribuir esses valores. Então o que está acontecendo? O partido, na sua autonomia, ele define propositalmente os valores ali, não de uma forma
igualitária entre os candidatos, mas somente em relação àqueles que ele acredita que tem mais viabilidade eleitoral. E a viabilidade eleitoral, naturalmente, vai ter quem já tem mandato e quem já é conhecido, quem já tem mais possibilidade de ter voto nessa eleição. Então você aqui desconhecido, se a gente tiver pretensão de se candidatar, nossa luta vai ser muito maior do que alguém que já tem mandato, porque além dele já ter uma base eleitoral, ele tem mais dinheiro do fundo eleitoral e ele vai ter tempo de televisão, ele vai ter mais espaço em tudo. Então é uma disputa muito difícil e é um debate que o eleitor tem que pontuar na hora de decidir. Coitado do eleitor, tá passando apertado. É que o Brasil é com todos os nossos percalços, é uma das democracias mais evoluídas do mundo, querendo ou não. E assim, eu acho que nós estamos num processo, como se hoje eu consideraria o Brasil um adolescente, né? Nós estamos rumo à maturidade. Com muito espinho, né? E estamos passando aí por um processo difícil, né? Estamos tendo a reforma, qual que vai ser o melhor sistema? Tem muita discussão, geralmente quem está no poder não quer sair, tem todo esse debate, tem a legislação, teve a Operação Lava Jato, que está mudando o rumo do país em alguns segmentos, tem todo esse debate envolvendo. Então, o eleitor que precisa mais ter essa crítica, fazer essa crítica agora, buscar, pesquisar, as pessoas ficarem atentas, não só no Poder Executivo, mas o Legislativo tem um papel importante, votar no deputado estadual, escolher um deputado federal, sabe? Pesquisar se a pessoa já realizou alguma coisa, que projeto que fez. Essa é uma pergunta boa para você, João. A gente está vivendo num país que o investimento em educação, a qualidade do investimento da educação é muito baixa, muito ruim. Educação básica. Como esperar de um eleitor, por exemplo, numa região pobre, que se informe sobre um candidato? É o que é uma boa pergunta. E dá até uma tese de doutorado isso, né? Com certeza. É bastante complicado e a pessoa não tem, igual eu estava vendo a matéria sobre a Coreia do Norte. Lá tem uma rádio passando informações do governo. Tem 2 canais de televisão, um falando sobre a família, né, dos governantes e outra sobre o governo, sobre o regime. As festas são todas dedicadas a isso. As músicas são baseadas nisso. A pessoa fica muito restrita. Na pesquisa que teve na rua lá na Coreia do Norte, a pessoa não sabia o que era Facebook. A pessoa não sabe o que é Facebook, a internet é controlada. Então, uma pessoa que não tem acesso à educação, não tem acesso à televisão, rádio, internet, não lê um jornal, ela fica sem essa informação, é difícil pesquisar. Mas eu acho que tem que ter uma crítica num aspecto assim, o que essa pessoa já fez por aqui, pela minha cidade, pela minha região, está contribuindo, não está? Está vindo aqui só de 4 em 4 anos. Caiu de paraquedas. E esse desafio que o Dr. A colocou aqui, Beto, é importante, né? Eu acho que o Brasil passa a agenda dele principalmente pelas reformas. E algumas reformas, como essa que aconteceu, e foram várias picadas da reforma eleitoral, ela, infelizmente, ela veio com um viés de democratizar mais, de tirar da mão de uns e conseguir esse aspecto de pluralidade, e ela fez o efeito contrário, porque, como o doutor colocou muito bem, em 45 dias você tem, é mais difícil do desconhecido chegar, é mais difícil do que não tem o dinheiro para investir na campanha chegar, e isso é um processo inverso da democratização, né? Então a gente passa agora por uma discussão das reformas essenciais, tanto no nível estadual como federal. Nós estamos acompanhando desse processo eleitoral, você tem 36 partidos no âmbito nacional. Imagina o presidente da República, quem é que seja, para deliberar com 22, 23 partidos com representação na Câmara. É muito complicado essa colisão dessa forma. E você já tem 73 partidos em processo de registro. Imagina 100 partidos. Imagina você, presidente da República, tendo que lidar com a Câmara e com o Congresso, 513 e 81 senadores, para lidar com isso. E eu estou falando aqui de interesse sempre democrático, não estou levando nem para outros clubes, como o João colocou, problema de Lava Jato, outras coisas escusas. Então é um processo que a gente tem que passar por uma simplificação do sistema, né? Então a própria reforma da Previdenciária agora, é inevitável que isso aconteça. É inevitável, até dentro de Minas Gerais, o impacto dentro da folha em Minas Gerais é uma coisa inquestionável.
Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. O João colocou muito bem isso, que as pessoas, hoje as mídias sociais, né, João, conseguem trazer, vamos dizer, esse viés que perdeu um pouco na reforma, né, doutor, que chegava mais material. Hoje você vê a campanha mais fria, mais devagar. Que esse foi a contextualização quando dessa primeira reforma. Primeiro que eu acho que deve acontecer outros. Não dá pra gente discutir com 70 partidos, se eventualmente passarem os 73 com os 36 que já existem. Então, assim, as pessoas... e também não andar em onda, né? A internet também tem muitas ondas, né? As redes sociais tem muitas ondas. Isso acaba prejudicando um pouco o processo e você fica uma discussão muito superficial, muito sem profundidade. E a gente aproveitar esse momento que as nossas vidas passam a ser interferidas por a eleição que vai acontecer dia 7 ou posteriormente no segundo turno. Então, eu acho que temos que contribuir. Minas Gerais, realmente, já nesse processo de 4 anos, 6 anos para cá, também não só de Minas, mas Brasil nesse processo de 4 anos para cá, e você coloca alguns estados como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro também, de forma deteriorada essas finanças, para que a gente possa colocar dos trilhos novamente em Minas Gerais, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Nova Lima foi palco no dia 15 de setembro do primeiro Festival do Polo da Cerveja Artesanal, que reuniu as cervejarias artesanais do município, gastronomia, música e, é claro, muita animação. O evento em si muito bom, muito bem organizado, a estrutura excelente. As cervejas artesanais contam com receitas elaboradas e, dependendo do estilo, levam especiarias que as tornam mais aromáticas e saborosas. E por isso, caíram no gosto da população. O evento foi realizado pelo Polo Cervejeiro com total apoio da Prefeitura. A iniciativa faz parte do projeto da Prefeitura de transformar Nova Lima referência em produção desse tipo de cerveja. Fala, cidadão! Esse tipo de evento, a gente sempre espera que prospere, consolide, né? Porque ele ajuda a fomentar a cultura. Enriquece o nosso material, enriquece o nosso público. Ele é bom para músicos, para profissionais de eventos, né? Pessoal que mexe com sonorização, pessoal que mexe com estrutura. E essa parte da cerveja, que nós também somos apreciadores, é muito importante. A gente gosta de verdade, é muito bom e a gente está muito satisfeito com essa iniciativa, com esse convite. É uma oportunidade de reunir a população novalimense, né, para poder fazer uma festa bem legal, para curtir bastante. Que é um grande ponto forte na nossa cidade, que é essa questão da cerveja artesanal. É muito legal, a gente está muito feliz de participar. A cultura tem que prevalecer, o país precisa de cultura, precisa de incentivo e música faz bem para qualquer coisa. É um evento que também dá oportunidade para cervejarias, para o povo que não conhece, está conhecendo também. Eu acho que deveria ter mais vezes esse evento aqui em Nova Lima, pelo menos uma vez por mês. Podia ser uma vez por semana, estaria ótimo também. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com Cultura Geral. Lembrando que amanhã ou quarta-feira? Quarta-feira, Eli, é o Banquete em Foco. Banquete em Foco, quarta-feira. Quarta-feira, que vai tratar aí também das eleições, e o Freixo começou a fazer uma seleção aí de programas do Banquete em Foco relacionado a isso também. Eu aproveitei essa carona aqui com o João, falei assim, já vamos fazendo também, já vamos emendando aí as eleições 2018. Ak, deixa eu fazer uma pergunta. Fake news, nós discutimos isso aqui, já discutimos isso no rádio naquela época lá atrás ainda, 2 anos e tantos atrás, e é um assunto muito atual, mais atual do que
Mas atual e já pensando também no futuro, né? Como é que vai combater isso? Porque não tinha um regramento estabelecido e agora vai ter a primeira eleição que passou por esse processo, né? Betão, essa é uma questão também espinhosa, importantíssima e que o eleitor é que tem que ter maior atenção. Isso porque todas as candidaturas majoritárias aqui de Minas, as maiores, elas tiveram que desenvolver uma estrutura própria de combate a fake news, porque é impressionante o quanto a disseminação de notícias falsas tomou proporção dentro das campanhas majoritárias, principalmente das campanhas menos propositivas e totalmente acusatórias. E apesar do ser louvável o esforço do TSE para combater as fake news, foram realizados seminários, vários eventos discutindo ideias, a resolução que trata de propaganda nessas eleições, ela tem um regramento próprio ali em relação à divulgação de fake news nas redes sociais, mas no fundo a efetividade desse combate ela se torna muito difícil, que vamos citar, por exemplo, o aplicativo WhatsApp. Você não sabe de onde saiu o link ali com a notícia falsa e você não sabe como fazer para evitar a disseminação dessa notícia falsa. Então, o principal ponto que o eleitor tem que ter atenção é informação, é se informar minimamente a respeito dessa notícia. Se chegou uma notícia ali para você, veja antes que fulano apague. Então, já tem uma própria produção de textos que já indica, já é um indício de que essa notícia ali não é verdadeira. Porque combater efetivamente a fake news, juridicamente, é muito complicado, até por esse exemplo do WhatsApp que eu te dei. Porque você não tem como descobrir de onde partiu o primeiro compartilhamento ali daquele link, daquela notícia, e você não tem como impedir que os usuários de WhatsApp de Minas Gerais inteiro compartilhem aquela notícia. Então, o combate é muito complicado. E um meio de amenizar é o eleitor se informar. Se ele duvidar da notícia, o mínimo que ele tem que fazer é não compartilhar e procurar checar essa informação. Tem as empresas de comunicação maiores, eles desenvolveram as checagens, né, que chegou uma informação duvidosa, você pode ir lá pesquisar no site e chegar a essa informação se é verdadeira ou não. E o combate efetivo, eu não vejo outro que não seja a informação. O eleitor buscar se informar. Recebe a informação e faz a contra-informação. E assim, Betão, nós brasileiros gostamos muito de redes sociais, né? O Brasil é um dos maiores usuários de WhatsApp, de Facebook, e aqui tudo vira piada. Por exemplo, morreu o ministro do STF, Teori Zavascki, já vem piadinha sobre a morte, um assunto totalmente sério. Precisa de respeito, tem piadinha, o museu pega fogo, tem piadinha do museu, tudo vira piadinha e vai jogando na internet e aquilo. E no contexto, principalmente campanha majoritária, né, as notícias se proliferam com uma velocidade absurda. É um trabalho muito complicado, né? Dá para combater? No plano jurídico, eu acredito que o combate não é efetivo por essa questão de você não conseguir, a maioria das vezes você não consegue identificar como que está sendo essa divulgação e como impedir essa divulgação. Se chegou aqui no meu WhatsApp, eu espalho num grupo, todo mundo daquele grupo ali tem acesso e você... Agora tem uma condenação para sair de administrador do grupo de WhatsApp, que tem isso também, né? Agora até fiz um programa específico de... Eu vi essa questão, eu achei até assim, uma construção jurídica ali que eu acho um pouco curiosa, você querer responsabilizar o administrador do grupo de WhatsApp por uma notícia que o outro postou. Então a primeira defesa que o cara vai ter, eu só compartilhei, eu não sou o autor dessa notícia, eu só compartilhei, não cheguei a nem ver o teor. É o que acontece com a maioria das fake news. Pode acontecer, mas dor de cabeça pode dar, né? Mas para você saber que aquela pessoa ali compartilhou, você tem que fazer parte daquele grupo. Sim. Então, se você já não está lá no grupo, você já não sabe quem que divulgou ela para ele. Sim. Então, é muito difícil
efetivamente combater essa fake news a não ser informação. Que a gente, até no dia a dia nosso na MM, a gente curiosamente também sofre, né, desses ataques, né? Desses bombardeios aí. É um pouco a questão da informação, como o Alak colocou bem. A gente sempre vê a fonte, porque existe a fonte dos sites de segunda, terceira linha, vão caracterizar, que são aqueles sites, aqueles blogs criados exatamente para bombardear. Então acho que quando você recebe uma informação ali, dá uma verificada nesse portal, nesse site, você vai ver que são sempre sites sui generis, não são grandes portais, não são grandes informadores, grandes jornais, porque quando sai nisso o impacto já é geral e todo mundo já está sabendo. Então é um detalhe importante, Betão, que a hora que você receber, você vê que é um site de segunda linha, que a gente fala, né, de terceira linha, blog do fulano, sim, assim, que você nunca ouviu falar, aí redobra a atenção, porque esse é da onde que vai começar notoriamente toda essa fake news, toda essa informação mal contada. Porque o que chega nos grandes portais, nos grandes sites, aí ele vai chegar no... citar nome aqui sem fazer propaganda, mas no UOL, no Estado de Minas, numa Folha, né? No Portal A. Então ele vai chegar para você, BBC, né? Exato. Ele vai chegar para você, a hora que você bater ali, já é um portal reconhecido nacionalmente, de forma, né, regional, digo, estadual ou internacional, eu acho que aí você dá credibilidade. Se for um portal que você não conheça, tal, aí vamos averiguar com mais calma, tal, e trabalhar a informação, como o Arco tem colocado. E um ponto que é salutar também é o impacto que isso gera dentro de uma campanha, né, Betão? Porque a divulgação de uma notícia falsa, até você desconstruir aquela narrativa ali da notícia, na cabeça do eleitor, para ele, o político já naturalmente já anda com a pecha de corrupto, de ladrão. O eleitor recebe uma notícia falaciosa, mentirosa, falando que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Então, para você conseguir desconstruir essa narrativa que já ficou ali na cabeça do eleitor, é totalmente complicado. Ele naturalmente já tem a aversão ali político. Chega essa notícia, ele cria uma aversão maior. E, infelizmente, é uma notícia falsa. Então, é uma notícia falsa que ele formou a opinião dele com base numa notícia falsa e ele vai votar partindo de uma premissa falsa, que é uma informação que ele recebeu via WhatsApp que é falsa. E é aquela velha história, né? Um dia sai a matéria na capa do jornal, denegrindo a imagem, alguma coisa nesse sentido, no outro dia sai uma nota pequena, já não tem um efeito, né? Rodrigo, qual é o maior desafio que o governador ganhar e vai enfrentar? Eu vou falar da minha opinião e eu acredito também os candidatos estão falando, são 3 desafios, Betão. Pôr o funcionalismo em dia, acertar esse déficit do governo, porque não tem como o déficit fiscal continuar com você gastando mais do que você recebe, e colocar em dia os municípios. Eu acredito que esses 3 sejam a premissa do próximo governo, do começo do próximo governo. As características de governabilidade passam por essas 3 ações a curto prazo. Quando a gente coloca assim, você tem um passivo criado por esse parcelamento, por esse não repasse aos municípios, então vamos discutir isso de outra forma, mas a partir de janeiro você tem que colocar isso em dia. Porque senão você vai continuar em crise, vai continuar nesses arrepios, essa dificuldade, essa ingovernabilidade. Então, os próximos 3 desafios, eu acredito, assim, sendo bem taxativos, seria colocar o funcionalismo em dia, sem parcelamento, para o funcionário receber em dia, receber no dia correto, para ele ter a sua vida. Isso a gente acha que não interfere muito na nossa economia. Porque lá na ponta, nós estamos falando de 853 municípios, lá na ponta, o mercado, a loja, ela para a economia lá, ela sofre toda uma retração devido à população não estar recebendo em dia. E aí você tem grande parte, agora nós estávamos falando dessa pesquisa que nós fizemos na MM, pelo não repasse do Fundeb. Fundeb é o fundo que paga os professores e esse dinheiro vem da cota parte que vem do Estado para os municípios. Então, esses valores, quando não chegam aos municípios, os municípios têm dificuldade para fazer esse pagamento dos professores. Então você tem aqui em Minas Gerais, os 853 municípios, você tem uma faixa em torno de 500 municípios que vivem especificamente de FPM e ICMS. Nós já tivemos uma queda do FPM, que vem do governo federal, significativa. E agora, com essa dificuldade do repasse do ICMS, imagina a sua casa se você tem um orçamento planejado de R$10 para cuidar de tudo. E aí você tem ali equilibrado as contas em R$9, R$10, do nada você começa a receber só 5. Então os prefeitos estão sendo heróis nesse processo de remanejamento para manter as obrigações que estão sendo feitas. Um ponto importante, aí eu acho que, estendendo a sua pergunta para o governo federal, sim, é a questão do Pacto Federativo. Eu acho que todo mundo aqui, desde que nasceu, já ouviu falar, reforma do Pacto Federativo. Nós temos números que o Pacto Federativo, a distribuição do bolo, fica mais ou menos dividido assim, Betão. Tem algumas variações. 70% do bolo fica concentrado na União, no governo federal, 22% no governo estadual e 8% só para os municípios.
Isso é uma fatia insignificante para os municípios. Porque Franco Montoro falava muito lá atrás, e nos discursos dele, falava assim, a população não vive no Estado. Ela não vive no governo, ela vive no município. Os investimentos têm que ser feitos lá no município. Essa fatia não paritária, esse estrangulamento feito pelo Pacto Federativo tem que ser revisto. E dentro dessa conjectura nós dependemos da próxima legislatura. Os próximos 513 deputados federais e os 81 senadores vão ter que passar por esse aspecto de rediscussão do Pacto Federativo. Mais que nunca, se a gente não se reorganizar o Estado nesse processo, e aí eu acho que é o grande desafio do próximo Congresso, isso passa também pelo Executivo Federal, porque o presidente vai ter que pilotar, capitanear esse processo, passa pela rediscussão do Pacto Federativo. Senão nós nunca vamos sair desse enforcamento, tanto das dívidas dos Estados, que aí eu não estou discutindo aí gestão, tá? Não estou falando em pessoas, estamos falando em nível geral de processo executivo aqui, que a gente já está envolvido nisso, eu estou nisso há 12, 13 anos. Então, se não fizer uma rediscussão do Pacto Federativo num processo extremamente austero, responsável, de enfrentamento no sentido de solução, nós vamos continuar trabalhando em paliativos, em desonerações, em redistribuição de alguma coisa, em compensações. Então, se esse bolo que recebe dos impostos, dos tributos, aliás, que nós pagamos, ele não for dividido de maneira diferente, para desaparelhar principalmente o governo federal, a União, para que ele possa ser melhor distribuído para os estados e municípios, nós vamos continuar sempre remando contra a maré. Ô, Aki, a gente está vendo uma descrença muito grande com relação ao pleito, esse pleito. Tá todo mundo, você vê, você sente essa frieza assim, no eleitor. Eu até falei hoje também, que é a primeira vez que eu vejo uma eleição dessa forma, assim tá parecendo que você está indo na padaria ali comprar um pão e tal, que quando era uma coisa, quando em outros tempos foi um outro momento, né? Era um processo até de emoção e tudo. E a gente não tem isso mais. Como é que você está vendo isso e o que você falaria para o eleitor hoje, assim? Que a gente está com uma perspectiva de voto branco e nulo e não ir lá votar também muito alta. Betão, eu vejo de forma extremamente prejudicial para o processo democrático essa questão que você falou. Nós tivemos em Minas Gerais algumas eleições suplementares, candidatos que eventualmente tiveram registro indeferido ou foram cassados em relação ao pleito de 2016. Nessas eleições suplementares, nós tivemos alguns municípios que o nível de 60% dos eleitores que compareceram para votar, 65%, 70%. Então, teve essa média, pode-se dizer uma média, de aproximadamente 30% de abstenção numa eleição municipal. Numa eleição que os eleitores naturalmente são mais envolvidos, tem até essa questão que você falou da paixão ali, da ideologia, da emoção. E nós chegamos a ter 30% de abstenção numa eleição municipal. Então eu fico muito preocupado para essa eleição agora do interesse. Talvez a questão da ausência de informação, a ausência de divulgação em massa, do período de candidatura menor, contribua um pouco mais para esse desinteresse do eleitor. E também a classe política tá muito desgastada, né? Então, o eleitor, você fala de política, o eleitor já não quer discutir, já não quer debater, já fala que não vai votar, mas eu penso que a atitude deveria ser outra. O eleitor deveria se interessar mais e muito mais, porque é o nosso futuro que vai ser decidido. Então, nesse período curto que nos resta até o dia 7 de outubro, eu gostaria de convidar os eleitores a efetivamente se informarem sobre os candidatos para decidirem da melhor forma possível, porque quanto mais legitimado, quanto mais batizado ali pelas urnas o candidato eleito, ele se sente mais responsável para desenvolver um bom mandato para a população. Porque se eu sou eleito com 60% do eleitorado presente, eu me vejo como representante daquela pequena parcela. Os outros que não compareceram, eu falei, eu já não tive o voto deles, então eu não tenho muito compromisso com eles. E não só por essa questão, mas por toda a importância do processo eleitoral para a democracia, porque é legitimar aqueles que vão exercer as
funções aí executivas e legislativas pelos próximos 4 anos. Então é salutar, importantíssimo para o nosso futuro que o eleitor vote consciente e vote conhecendo minimamente as propostas do seu candidato. E uma outra dica importante é para o eleitor fazer uma colinha. Esse ano são muitos cargos que nós vamos ter. Tem deputado estadual, que são 5 dígitos, deputado federal, 4 dígitos, 2 vagas para o Senado, lembrando que são 2, então 3 dígitos para cada, candidato ao governo e candidato à presidência. Então, leva uma colinha para não acontecer de eventualmente esquecer o número. Na hora não pode ficar perguntando para o mesário o número de alguém, tem as restrições lá, então... Eu até participei do curso lá não pode perguntar para o mesário, não pode entrar ninguém na cabine, criança não pode votar para o pai. Isso é uma coisa muito importante. Não pode tirar foto. Não pode tirar isso aí, né? Então tem uma série de restrições. Vou até ver se eu consigo trazer o Alisson aqui do TRE para a gente poder fazer um programa nesse sentido. Para a parte final do programa, João, você acha que está havendo uma desconstrução política na América Latina? E para reconstruir tudo isso de novo, como é que você está vendo todo esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro? Está havendo uma reconstrução, eu acho que está havendo um desmonte para reconstruir tudo de novo. Como é que você está vendo tudo isso, essencialmente na América Latina? Não só no Brasil, mas na América Latina toda. Eu acho que, tão quanto o Brasil ainda não atingiu essa maturidade política nem social, nossos vizinhos aqui também estão passando por isso. Tivemos essa questão agora da Venezuela, né, que tem os refugiados, e aí teve uma foto de um restaurante famoso que o presidente estava lá degustando de alta gastronomia. Fica complicado, né? O Pepe Mujica eu já considero um exemplo de um bom governante, que ele fazia o aspecto social, mas vivia junto daquele aspecto, manteve coerente, né? Coerente, tem que manter essa coerência. Eu acho que a América Latina principalmente está passando muito por isso, né? Tem a questão das nossas colonizações, a questão do que foi tirado aqui, né? Nossos tesouros, e tudo uma questão de tempo, não adianta, né? E a OAB tem um papel muito importante nessa eleição, tanto como fiscal, temos aplicativos aí de combate ao Caixa 2, de denúncias eleitorais, por isso que foi muito importante esse programa aqui hoje, e vamos estar dando sequência. Rodrigo, os prefeitos podem ter esperança? Betão, eu sou um cara... Ele vai ficar com muito medo. Tá todo mundo assistindo o programa. Quem for assistir o programa depois vai ter que ficar com medo. Betão, eu sou um cara, isso eu falo, eu sou um cara otimista por natureza, sabe? Eu tenho aqueles um homem de Uberaba, né? De Uberaba, né? Triângulo Mineiro. Mandar um abraço para Uberaba mesmo, se a gente tiver algum companheiro aqui assistindo. Aquela questão de ver o copo meio cheio, né? Isso depende da perspectiva que você vê. Eu acredito que porque quando o cara também parte para o desafio de ser prefeito nesse momento tão difícil, ele vem de uma maneira otimista. Eu estou na MM agora, eu passei pela MM em 2015 como superintendente, estou na MM há 1 ano e meio novamente superintendente, e eu posso fazer um testemunho da alta compromisso dos prefeitos. Como em qualquer lugar, você tem pessoas boas e ruins, mas eu estou dizendo dessa leva de prefeitos em Minas Gerais, eu estou falando de grande porcentagem de responsabilidade e de prefeitos com bons propósitos, com boa intuição para trabalhar. Só que nós temos que dar também suporte para esse pessoal. Não adianta também você enforcar a ponta lá, que você não vai conseguir boas soluções para isso. Então, assim, a perspectiva a médio prazo, eu digo não para janeiro, mas a médio prazo, 6 meses pelo menos desse próximo governo, é que de alguma forma possa dialogar com esses gestores municipais, que possa trazer pelo menos um encaminhamento de solução para que você possa, essa fase otimista, que eu sou um eterno otimista, que você possa dar solução, você possa dar algum desempenho para isso. Daqui 1 ano e meio, os prefeitos novamente já entram em processo eleitoral. Quando a gente eu coloquei agora mais cedo aqui, de falar um pouquinho das reformas, eu acho que está passando a hora também da reforma eleitoral fazer concomitante as eleições, para que a gente não haja esse desgaste de 2 em 2 anos, né, que já sai de uma eleição, você começa a arrumar as contas, já vai para outra eleição. E aí esse processo de 6 meses, querendo ou não, o cara que está ali, ele tem que se posicionar. Sem dúvida. Né, ele tem que se posicionar, a carreira dele está em jogo, né, não a carreira política, mas a carreira dele como gestor, como cidadão, como é um desafio para ele. Sem dúvida, né? Então, acredito que o João colocou um termo ali muito bacana, que nós somos um adolescente nesse processo de democracia.
No mestrado que eu terminei agora, eu batia muito nessas discussões acadêmicas sobre esse amadurecimento que nós estamos passando. E acho que agora as grandes reformas têm que ser feitas, sabe, Betão? A reforma política de uma maneira menos singela e mais programática, do jeito que a gente está discutindo aqui, essa reforma da Previdência, essa rediscussão do Pacto Federativo, acho que está na hora da gente encarar isso, até porque a população está afim, né? Ela está querendo, está no anseio dessas soluções significativas. E aí eu acho que os novos eleitos, tanto no nível estadual, federal e executivo e legislativo, têm que entender, ter essa sensibilidade e partir para essa solução. E mais que tudo, o OAC colocou uma situação muito importante. Nós tivemos nessas eleições suplementares, não só em Minas, né, OAC, mas também para o governo federal em Tocantins, quase 40% de abstenção. Entre nulos e brancos somando com abstenção 40%. Então não há o que a gente pode cobrar uma solução se a gente não estiver presente. Entendemos que o momento é difícil, entendemos que há essa criminalização da classe política, não só da política, hoje nós estamos vendo um desgaste de outros poderes também, né? O poder judiciário bastante desgastado também em algumas searas. Porque se a gente não puder dar nossa contribuição como cidadão, como participante, a gente também não pode ter o direito de cobrar depois. Então eu acho interessante que... Não existe luta simples, né? Sem dúvida, né? Nada... Isso é aquilo, para toda solução, para todo problema grave, uma solução simples e errada, né? Então tudo demanda um tempo, demanda um planejamento, demanda uma solução a médio prazo. Então acho que é importante, em um programa como o de vocês aqui, da TV Banqueta, de alta repercussão, conscientizar realmente a população para que não podemos, em Minas Gerais, ficar com 40, 30 e tantos % de abstenção, nulos e brancos aqui numa eleição tão importante como vai ser a desse 7 de outubro aqui em Minas. Gente, chegamos ao final. Que a democracia vai sobreviver, né? Se Deus quiser. Assim esperando. Gente, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós teremos aqui as prerrogativas do advogado, do Dr. Gilberto, e a reforma trabalhista. Um grande abraço e até amanhã. E não perca também na quarta-feira o Banquete em Foco, tratando também das eleições de 2018. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.